Nos nossos dias, circulam pela internet milhões de mensagens, todos os dias. Já circulavam muitas, mas agora, como as pessoas dentro de casa e querendo todas elas comunicar umas com as outras, são milhões e milhões de mensagens que todos os dias circulam pela internet. Nós próprios recebemos muitas mensagens, mensagens que vêm dos nossos amigos, mensagens que vêm da nossa família, dos nossos irmãos na igreja, mensagens que até aparecem de pessoas que nós não conhecemos. Algumas dessas mensagens são profundas, são sérias, outras são apenas brincadeiras e até temos que ter algum cuidado com algumas das mensagens que nos surgem. Há mensagens que nos trazem alguma coisa que nos toca. Há outras que simplesmente não nos dizem nada. No mundo da fé, no mundo da religião, também muitas mensagens estão a circular e muitas mensagens, mesmo sem ser pela internet, antes deste tempo de quarentena e depois deste tempo, vão continuar a circular mensagens religiosas, mensagens relacionadas com a fé, com a vida espiritual. E nós temos que saber também distinguir entre aquilo que é bom, aquilo que é mau, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso e aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, ou seja, que vem da palavra de Deus e o que não vem da palavra de Deus. A mensagem bíblica, a mensagem do cristianismo, é uma mensagem diferente de todas as outras. E ela é diferente de todas as outras porque ela nos fala de vida, muito mais do que religião. Fala-nos de vida com Cristo. Quando nós vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro de história da Igreja, é ali que começa a ser narrada a história da Igreja, como a Igreja se iniciou. Logo no primeiro capítulo, nos versículos 1 a 14, nós encontramos algumas características da mensagem cristã. Vamos ler estes versículos e vamos meditar hoje nestes versículos que estão em Atos, capítulo 1, versículo 1 até ao versículo 14. E diz assim o texto bíblico: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Ora, este livro de Atos é um livro que terá sido escrito por Lucas, que escreveu também o Evangelho de Lucas. E tanto o Evangelho como este livro ele dedica a um amigo seu chamado Teófilo. E ele agora vai continuar a história. No Evangelho de Lucas ele contou a história de toda a vida de Jesus. Lucas, que era um médico, mas também um homem de investigação, ele procurou, e no livro de Lucas ele diz isso, procurou informar-se de tudo em pormenor, como foi a vida de Jesus, o que Jesus fez, e tentou pôr tudo em ordem para que fosse tudo correto. Agora, neste trabalho de investigação histórica, ele continua e vai falar sobre o início da Igreja. Então ele diz assim, quando fala dos apóstolos, aqueles a quem também, depois de ter padecido, estou a ler o versículo 3 do capítulo 1 de Atos, apresentou-se vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel?
E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Ora, este é o início da vida da igreja primitiva. Este relato começa dizendo que Jesus, depois de ter ressuscitado, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, celebramos isso na Páscoa, e depois levou os seus discípulos e ali ele ascendeu ao céu. Mas nestes últimos momentos ele dá algumas recomendações aos seus discípulos. E o que é que nós podemos ver aqui neste texto? A primeira coisa que eu queria aqui salientar é o facto do autor do livro de Atos dos Apóstolos nos dizer que ele depois apresentou-se vivo, diz o versículo 3, apresentou-se vivo com muitas e infalíveis provas. A mensagem cristã é uma mensagem que não se fundamenta em fábulas. É uma mensagem que não se fundamenta nem se baseia em lendas ou qualquer mito. A mensagem cristã, a mensagem bíblica, ela apresenta-se com factos. A morte de Jesus foi um facto histórico, assim como a sua vida também foi um facto histórico. Mas a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu é também um facto histórico. Nós podemos acreditar ou não nos factos históricos, nas realidades que a história nos conta. Podemos duvidar. Mas a nossa dúvida não muda o facto, aquilo que aconteceu. Jesus ressuscitou. É um facto. Jesus foi visto. Há testemunhas oculares. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele diz que ele foi visto pelos apóstolos, menciona o nome das pessoas que o viram e nos versículos 5 ou 8 ele faz esse relato e diz mesmo que de uma só vez ele foi visto por mais de 500 pessoas. Então, 1 Coríntios 15, 5 a 8. Provas evidentes, testemunhas oculares. O cristianismo e a mensagem cristã, ela apresenta-se baseada em factos históricos. Há pessoas que não acreditam que o homem foi à Lua, mas é um facto histórico. Neil Armstrong, o primeiro homem que pisou a Lua, que disse a tal frase que ficou célebre, um pequeno passo para o homem, um gigante passo para a humanidade. Mas há gente que, apesar de tudo isso, continua a não acreditar que o homem foi à Lua. Há gente que continua a não acreditar que Jesus ressuscitou, mas foi um facto histórico. Há registros da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus.
registros que homens que o conheceram, que o ouviram, que viram. O próprio apóstolo João, uma outra pessoa, ele escreve o que os nossos olhos viram e as nossas mãos tocaram. Então há provas deste facto histórico. Mas também o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele que não era discípulo de Jesus, antes pelo contrário, foi um perseguidor do cristianismo, ele diz, por último, ele me apareceu. Ou seja, Jesus tocou a vida de Paulo, Jesus transformou a vida de Paulo, que antes se chamava Saulo de Tarso, e ele deu testemunho disso. Também a minha vida e a vida de muito cristão hoje, que foi tocada por Jesus, o Jesus vivo, o Jesus ressuscitado, é um testemunho deste facto que ele está vivo. Jesus ressuscitou. Então, se nós olharmos para a mensagem cristã nesta perspectiva do passado, nós podemos dizer que é uma mensagem fundamentada que se apresenta como um facto histórico. Mas, continuando esta leitura em Atos dos Apóstolos, nós vemos que Jesus lhes diz para eles esperarem, não se ausentarem de Jerusalém e ficarem à espera que do alto sejam revestidos de poder. A mensagem cristã tem uma outra componente. É que ela não fica virada apenas para o passado, lembrando aquilo que aconteceu. A mensagem cristã fala-nos do presente. E fala-nos no presente de quê? Dizendo que a vida cristã é uma vida de esperança. É uma vida que o Espírito Santo toca, preenche e dá sentido. E estes homens receberam de Jesus esta mesma mensagem, um projeto de vida. Um projeto de vida cheia do Espírito Santo, ou seja, um projeto de vida espiritual com novas perspectivas para a vida, novos propósitos para essa vida, uma vida com esperança. O versículo 4 diz que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. Num mundo que vive sem esperança, a mensagem cristã é uma mensagem de esperança. A esperança de que este Jesus que ressuscitou está presente connosco, tem soluções para os nossos problemas, tem um projeto para a vida de cada um de nós e tem também uma promessa, a promessa de que Ele voltará. Mas até lá é uma vida também com uma missão. É chamada e muito conhecida a Grande Comissão. Porque no versículo 8 de Atos 1, o Senhor Jesus diz, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, a força, a ousadia do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Ou seja, deste facto histórico, a Igreja de Jesus tem de dar testemunho. Esta é a grande missão. O grande propósito da Igreja é falar da vida de Jesus Cristo e da vida que há em Jesus Cristo. Das coisas boas e novas que Ele tem para trazer. Daquilo que Ele quer dar. E o que é que Ele quer dar? Fundamentalmente a salvação a todo o que está perdido. No Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta é a mensagem que cada um tem que entregar. É que Deus ama o pecador e por isso deu o seu Filho que morreu por nós, mas que ressuscitou, para que assim como Ele vive, com Ele nós possamos viver também eternamente. Então nós temos aqui o propósito da vida cristã, falar de Jesus aos outros. É uma mensagem que tem a ver com o passado? Sim, é um facto histórico. É uma mensagem que tem a ver com o presente? Sim, é uma nova forma de viver. Viver para a glória de Deus, viver com a bênção e a força do Espírito Santo de Deus em nós, mas viver também com uma missão de espalhar o amor de Deus a todos os outros. E finalmente, o que é que aconteceu mais aqui? Aconteceu que quando Jesus falava com eles, ele começou a ser elevado às alturas.
Os discípulos que estavam ali ficaram a olhar para o céu. 2 anjos se aproximaram e disseram: por que é que vocês estão a olhar para o céu? Esse Jesus que agora vocês estão a ouvir há de voltar, assim como foi. Então a mensagem cristã, ela fala-nos do passado, é um facto histórico. Fala-nos do presente, é um projeto de vida novo para cada um de nós. Mas também nos fala do futuro. Ele voltará. Jesus voltará. Esta é a mensagem cristã. Ela está completa quando nós vivemos e damos esperança às pessoas, não apenas para esta vida, mas para a eternidade. O apóstolo Paulo também dizia que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A mensagem só está completa se nós anunciarmos que Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar. Agora, acontece que muitas vezes nós somos como os discípulos. Os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus no versículo 6. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ou seja, as coisas que nós sabemos que as profecias falam vão acontecer agora? Faz-me lembrar muitas pessoas que já me têm perguntado nestes últimos dias: esta pandemia, estas pestes, estes terremotos que nós temos ouvido, guerras, isto quer dizer que Jesus vai voltar agora? Ouçam a resposta de Jesus. Não vos pertence a vocês saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, o que Jesus está a dizer é: vocês não têm nada a ver com isso. Quando vai acontecer, se é agora, se é daqui por mais algum tempo, essa não deve ser a vossa preocupação. A vossa preocupação deve ser cumprir a missão que eu vos dou. Uma coisa é certa: nós temos que anunciar e nós temos que viver na esperança de que Jesus vai voltar. Nós temos que viver e a igreja cristã e a mensagem cristã é esta, que Jesus pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia. A própria Bíblia diz que ninguém sabe quando ele vai voltar, mas que ele surgirá de repente, sem avisar. A nossa missão e a mensagem cristã deve dizer isto: estejamos preparados para essa vinda. Não preocupados em saber quando vai ser. Não preocupados o dia, a hora, o mês em que isso vai acontecer. Mas em proclamar que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E até lá, hoje, a missão da Igreja é proclamar e anunciar que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele reina, que Ele ama, que Ele cuida, que Ele protege e Ele voltará para levar a sua Igreja consigo para estar na glória com Ele por toda a eternidade. Que Deus vos abençoe.